Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam bebendo água, passando álcool em gel, lavando a mãozinha, usando máscara, não saindo de casa, importante, tá? E espero que seus familiares também estejam bem, as pessoas que moram com vocês, que vocês amam, tá? Gente, hoje, novamente, vamos voltar ao que a gente já estava falando antes, das revisões, né? Tivemos 2 revisões e a semaninha do mapa mental, que não teve vídeo sobre a matéria em si. Tivemos 2 revisões e o vídeo sobre o mapa mental. Beleza? Então, meus amores, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar sobre energia, tá? Energia. Professor, energia? Gente, energia, tá? Então vamos lá. Se vocês quiserem acompanhar no livro, capítulo 8 do livro, tá? Parêntese muito importante, tá? Primeira coisa, gente, lembra que eu falei nas revisões para vocês acionarem a legenda, que fica, acho que desse lado da tela? Então, deixem elas ativas sempre que vocês forem assistir um vídeo meu ou um vídeo de outro professor, porque, às vezes, mais do que está no quadro, tá aqui, ó, no que a gente está falando, tá? E aí vocês conseguem anotar algumas coisas, pausar o vídeo, rever o que não entendeu e ter um processo de aprendizagem maior, tá? Mais eficiente, beleza? Beleza, então vamos lá, gente, olha só. Nós viemos falando de urbana, agrária, população, industrialização, formação do território brasileiro, tudo voltado para o Brasil. Só que dessa vez vamos falar de energia no Brasil também. Viva nosso Brasil! Eba. Enfim, vamos lá. Vamos falar de energia, ok? Então, as 2 primeiras coisas que nós devemos entender sobre energia é que existem 2 tipos de fontes energéticas, tá? De fontes de energia. Fonte de energia primária e secundária. E qual é a diferença? A diferença das fontes de energia primárias para as secundárias as fontes de energia primária, elas vêm direto da matéria-prima. Então, vamos ter petróleo, cana-de-açúcar, carvão mineral, todos esses são fontes energéticas primárias, porque você não precisa tirar, por exemplo, do petróleo, que já é uma fonte de energia, outra coisa, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? É que essas fontes vêm direto da natureza. A natureza já traz de bandeja pra gente, tá? A natureza criou essas fontes de energia, beleza? E as fontes de energia secundárias, pelo lado da carruagem, significa que são fontes que nós extraímos das fontes primárias. Então, por exemplo, a gasolina e o óleo diesel são fontes de energia secundárias. Por quê? Porque elas são extraídas do petróleo, tá? Tanto a gasolina quanto o óleo diesel são extraídos a partir do petróleo, ok? Beleza, gente, vamos lá. Além da gasolina, nós temos álcool, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, tá bom? Nós vamos ter o biodiesel também, que é uma mistura de grãos e de cana-de-açúcar com um pouco de diesel, então são fontes. Isso aqui nada tem a ver com a energia ser renovável ou não renovável, tá? A energia ser renovável ou não renovável, desculpa o R, mas a energia ser renovável ou não tem a ver com a finitude ou a infinitude infinidade ou infinidade dessa energia, tá? E como assim, professor? Por exemplo, o petróleo é um combustível, é uma energia fóssil, ou seja, em algum momento o petróleo vai acabar, tá? Em algum momento, se não nos cuidarmos, se não pegarmos outro tipo de energia, o petróleo vai acabar, ok?
Mas qual é um outro tipo de energia que é renovável, professor? A luz solar. Luz solar é uma energia renovável. Por quê? Porque ela não se esgota, tá? Ela é inesgotável, ok? É difícil, é caro e tudo mais, mas porém no quesito renovável ou não, essa energia solar é renovável, ok? Ok. Então, diferenciamos fonte de energia primária e secundária e energia renovável de não renovável. Primeiro passo foi? Espero que sim, qualquer coisa me perguntem, tá? Vamos lá, gente. Uma outra coisa, antes de passarmos para a questão da evolução do setor energético no Brasil, uma coisa que precisa estar na cabeça de vocês é o quê? É que energia, urbanização, indústria andam juntas, as três, tá? São irmãs, as três são irmãs, andam juntinhas, tá? Ó, juntinhas as três, tá? São tipo os três porquinhos, só que não são porquinhos, tá bom? Então, mas como assim, professor? Como assim? Gente, para a gente ter indústria, nós precisamos de fontes de energia, de matrizes energéticas. Lembra? Então vamos lá na Revolução Industrial, que eu comentei isso com vocês já, tá? Na Revolução Industrial, o que aconteceu para a Revolução Industrial acontecer? Primeira coisa, eles acumularam minas de carvão, tá? Pegaram carvão mineral e começaram a botar como fonte de energia. A partir dessa fonte de energia, do carvão mineral, surge o quê? Surge as indústrias, a industrialização. Com a industrialização, como bem já vimos na última aula, veio juntinho a urbanização. Pegaram essa ideia? Uma coisa leva a outra. É como se a gente tivesse um ciclo onde a energia gera a indústria gera a urbanização. Ok? Beleza? É o ciclo sem fim do Rei Leão. Mentira, não é o ciclo sem fim não, o ciclo pode ter fim. Mas enfim, gente, é basicamente isso, tá? Energia gera indústria, que gera urbanização. Beleza? Pegamos essa ideia? Espero que sim, tá? Então, gente, olha só. Quanto maior, tá? Já pegamos essa ideia, então vamos fazer assim. Quanto maior as cidades, maior o campo industrial, maior tudo isso, maior tem que ser a produção de energia, não é? Porque olha só, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, eu tenho um ventilador e uma luz ligada, que gasta energia, o meu celular está carregando e também gera energia, que também precisa de energia, eu tenho que postar o vídeo na internet, e se não tiver internet, não tem energia, se não tiver energia, não tem internet. Então, se eu não tiver internet, eu não posso postar esse vídeo, tá? Então, o que eu quero dizer é, quanto maior a expansão da urbanização e da indústria, maior a necessidade de produzirmos energia. Sempre vamos ter que produzir mais energia, tá? É como se, vamos supor, que vocês têm que correr 100 metros, muito rápido, tem que correr muito. Vocês precisam, quanto mais tempo vocês forem correr, mais tempo vocês vão mais energia vocês vão precisar, entendeu? Então, vamos supor, eu fazia natação, tá? Eu fazia natação e eu competia. Quando eu competia, nos dias de competição, eram os dias que eu me alimentava de uma forma mais energética possível. Então, eu não comia muito, mas eu comia o suficiente para que me desse energia. Por quê? Se eu não comesse, corria o risco de eu perder a competição de natação. E eu não queria isso. Tá? Então, o que eu quero dizer? Eu precisava de energia, então eu precisava me abastecer. Por quê? Eu ia gastar essa energia. Tá? O que eu quero dizer é a mesma lógica se aplica nas cidades, nas indústrias. Tá? Nós precisamos de energia para sobreviver nas cidades. Para que as cidades e as indústrias sobrevivam, elas precisam da energia, seja ela primária, secundária, renovável ou não. Tá? Então vamos dar seguimento à nossa aulinha. Tá? Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá, gente. A evolução do setor energético no Brasil. Tá? Perdão. Não é Covid, relaxa. A evolução do setor energético no Brasil. Os passos mais largos desse processo de evolução do setor energético se deram com Dom Pedro II, tá? No final de seu reinado, em 1800 e pouco, ele traz para o Brasil
as primeiras energias, tá? Tem até uma novela da Globo, se não me engano, chamada Lado a Lado, tá? Que mostra essa primeira, é uma novela de época, que mostra esse primeiro contato com as lâmpadas, com a energia e tal, entendeu? Então a luz elétrica começa a vir, não só a luz elétrica, tá? E como que isso é gerado? Como que essas luzes elétricas, como que as lâmpadas começam a funcionar? Elas vão funcionar a partir de termoelétricas, tá? E o que seriam essas termoelétricas? As termoelétricas vão ser usinas de queima de carvão, tá? Carvão mineral e biocombustíveis, né? Cana-de-açúcar e tudo mais. Tudo isso vai fazer com que esse setor, essa energia venha a funcionar. Então as termoelétricas vão ser muito importantes. A primeira no Brasil vai ser criada em Campos, no Rio de Janeiro, tá? Beleza, meus amores? Beleza. Em 1940, como a gente já viu nas últimas aulas, a gente tem um carinha chamado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele é um divisor de águas em vários e vários aspectos, tá? E também, por quê? Se o Getúlio Vargas é um divisor no aspecto industrial, ele vai precisar ser um divisor de águas no aspecto energético também, porque a gente precisa aumentar a nossa produção de energia. Então, o que acontece? As indústrias vão começar a mudar, tá? As fontes de energia. Elas vão sair das fontes de energia tradicionais, o que seriam as termoelétricas, e vão passar a modificar, tentar usinas termonucleares não, mas hidrelétricas principalmente, vão começar a serem usadas no Brasil. Por que hidrelétricas? Eu já vou explicar isso para vocês, tá bom? Com o aumento das hidrelétricas, a gente vai ter uma criação em 52, 51, de empresas estatais que vão cuidar da energia. Tá? Essas empresas vão ser responsáveis pelo setor energético. Uma delas eu tenho certeza que vocês já ouviram. A outra eu acho que não, mas eu tenho certeza que os pais de vocês já ouviram essas. Tá? Então vamos lá. A primeira é a Petrobras. Professor, a Petrobras, aquela que aparece na televisão o tempo inteiro, essa mesmo. A Petrobras existe desde 52, se não me engano, se não me falha a memória. Desde 52 é uma empresa estatal, tá? Agora já tem algumas modificações, mas na época era uma empresa estatal que cuidava do setor de energia petrolífera principalmente, tá? Então, depois veio a Eletrobras. Mas professor, eu nunca ouvi falar dessa Eletrobras, o que aconteceu? Gente, na década de 90, nós tivemos um presidente chamado FHC, Fernando Henrique Cardoso. Tá? E enfim, o que eu quero dizer com isso? O Brasil, desde a década de 80, vinha de uma crise, de uma recessão absurda. Tá? Era desemprego altíssimo, era fome, miséria, então estava tudo muito alto, muito alarmante, e o Brasil estava com crise de energia, tá? E, enfim, e o que acontece? O que acontece nesse momento? O FHC, depois de alguns anos, pensa e fala assim, olha, eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer para a gente expandir o acesso à eletricidade, o acesso à energia e tudo mais, nós devemos privatizar. Professor, privatizar, já ouvi essa palavra em algum lugar. Isso mesmo, meu querido. O que é privatização? É tirar da mão do Estado uma empresa e colocar na mão de pessoas privadas, de empresas privadas. Tá? Então, que antes era do domínio do Estado, depois, né, se torna do domínio privado. E até hoje é. Então, empresas como Ampla, Enel vão surgir por conta disso. Tá bom? Mas, professor, deu certo? Porque eu já vi reportagens de que até hoje no Brasil existem pessoas que não têm acesso à energia elétrica. Então, gente, senta aqui. Isso é uma outra problemática. Mesmo com a venda que tinha prometido um aumento de acesso da energia elétrica, o Brasil teve algumas crises depois dessas vendas. Em 2001, o Brasil teve diversos apagões
vários apagões. Acredito que os pais de vocês nem eram nascidos, mas os pais de vocês vão lembrar com certeza de diversos apagões. Na página 100 do livro de vocês vão ver até uma capinha da Veja com um cara segurando uma vela, porque os apagões eram muito constantes. Apagões é quando praticamente todo o país fica sem energia, tá? E além disso, além desses apagões constantes em 2001, as pessoas continuavam e continuam até hoje. Gente, até hoje no Brasil existem pessoas que não têm acesso à eletricidade, tá? A eletricidade. Até hoje no Brasil existem pessoas que não têm acesso à internet. Imagina a eletricidade, tá? Na verdade a lógica é o contrário, mas vamos pensar por aí também. Não tem eletricidade, gente. Olha que absurdo. Em pleno 2020, existem pessoas no nosso país que não têm acesso à luz elétrica. Não podem ligar um ventilador. A luz delas é uma lamparina, é fogo com gás. Olha que loucura. Isso é muito louco da gente pensar, porque não está no nosso meio, tá? A gente tem que também pensar nas outras realidades, tá? A nossa realidade não é a única que fala, tá? Existem várias realidades que falam por elas mesmas e que trazem a nós a desigualdade crescente e absurda que existe no nosso país, infelizmente, tá? Voltando, sei que a gente entrou numa meio bad vibe, mas voltando, vamos falar das problemáticas ambientais, tá? É muito legal a energia, é muito legal a gente ter acesso à luz, a fogão elétrico, a micro-ondas, a celular carregado, a computador e tudo mais. Isso é ótimo, isso é ótimo. Porém, toda ação do homem gera uma reação na natureza, uma ação também na natureza. Eu acredito que não existe expansão do capitalismo e da urbanização sem agressão à natureza, tá? Então, de alguma forma, nós vamos agredir a natureza. A lógica harmoniosa com a natureza, de nós seres humanos com a natureza, só é possível num outro modelo muito diferente, muito próximo do que os nativos, os indígenas, viviam bem antes da chegada dos portugueses, e alguns vivem até hoje, tá? Então vamos lá. O que são as problemáticas ambientais? Gente, uma das formas que tomou a Europa, principalmente no começo da Revolução Industrial, foram as usinas de carvão. As pessoas queimavam carvão. E queimar de carvão gera o quê? Gera liberação de gases poluentes para a nossa atmosfera, tá? Então a nossa atmosfera começou a ter um rombo, tá? Que eles chamam de buraco na camada de ozônio, a destruição da camada de ozônio, tá bom? Por conta das diversas emissões de gases poluentes, CO2 e outros, tá? E aí o que faz? Começa-se a pensar numa outra maneira, tá? Numa outra maneira de se fazer energia, de se produzir as coisas, porque a gente não pode deixar de ter energia, tá? Porque a urbanização e a indústria precisam acontecer o tempo inteiro, mas a gente precisa não agredir o planeta, porque é o planeta que a gente vive, e se o planeta acabar a gente morre também, e é isso. Então, houve uma reunião chamada Protocolo de Kyoto, tá? Que pedia a diminuição dos gases poluentes. O Brasil, inclusive, fez parte, tá? Então, vamos lá. A gente tem uma redução, né, dos gases poluentes, e as energias renováveis começam a vir à tona. Então, energia solar, luz solar se torna importantíssima, tá? Biocombustível também se tornam importantíssimos, tá? E porque não vão poluir o meio ambiente, não vão poluir a camada de ozônio, não vão liberar gases poluentes, tá? E aqui, gente, eu trouxe 4 das principais energias, tipos de energia, fontes de energia que o Brasil utiliza, tá? As hidrelétricas vêm primeiro. Eu tenho certeza que pelo menos alguma vez na vida vocês já ouviram a palavra hidrelétrica e ficaram se perguntando: o que é isso? Então, as hidrelétricas nada mais são do que grandes compartimentos de água, tá? Gigantescos, são reservatórios enormes
e essas águas, a força dessa água gera energia, tá? O Brasil, a maior parte da sua energia vem de hidrelétricas. E por quê? Porque o Brasil tem muitos rios que são favoráveis à construção de hidrelétricas. Mas, professor, essa energia é renovável? É renovável. Mas, professor, essa energia causa problemas? Causa problemas. Como assim, professor? Gente, toda energia gera um impacto positivo e negativo. Não existem só impactos positivos ou só impactos negativos, tá? O lado negativo das hidrelétricas é que, quando a gente tem a formação de hidrelétricas, a gente tem que alagar uma certa área. E uma certa área fica muito alagada mesmo. Na página... Na página... Ih, rapaz. 104 do livro de vocês vão ver uma parada sobre a usina do rio Xingu, tá? Da bacia do rio Xingu. Essa usina, a criação dessa usina, alagaria uma parte extensa, gigantesca, e não é só alagar. Porque o que causa o alagamento? O alagamento causa perda da biodiversidade. Então, a fauna e a flora são reduzidas, tá? Porque você alaga, nem todo bicho, nem toda planta consegue respirar debaixo d'água. Beleza? Ponto 1. Ponto 2. Se houverem famílias, o que geralmente acontece, essas famílias são despejadas, elas têm que sair dali. No rio Xingu, na construção da barragem do rio Xingu, da hidrelétrica do rio Xingu, mais de 20 mil pessoas seriam afetadas, tá? por essa construção. 20 mil pessoas sem casa. Então essa é uma outra problemática das hidrelétricas. As termoelétricas, nós já falamos, são queimas de carvão mineral e de cana-de-açúcar principalmente. Isso acontecia muito lá quando a energia chegou. E o seu próprio problema, né, é a emissão de gases poluentes. Beleza? As usinas termonucleares. Usinas termonucleares. Existe uma usina termonuclear lá em Angra dos Reis. É aqui no estado do Rio, mas é bem longe, né? E quais são os problemas das usinas nucleares? As usinas termonucleares começaram a surgir quando a gente viu que só as hidrelétricas não dariam conta. E a gente não poderia tornar todos os rios do Brasil grandes hidrelétricas, por motivos óbvios, né? Então, as usinas termonucleares foram criadas com o intuito de gerar mais energias. E como que elas funcionam? Elas funcionam com energia nuclear, que já é em si um problema, e elas esquentam e vão gerando energia, tá? O problema delas, elas podem alterar a temperatura do oceano, tá? Em que elas se localizam nas praias, além de serem radioativas, ok? Não sei se vocês já ouviram falar de Chernobyl. Então, Chernobyl era uma usina nuclear. Não era termonuclear, mas era nuclear. Poderia gerar armas e poderia gerar energia. Então, tivemos um problema com Chernobyl lá em 80 e pouco. As usinas termonucleares são problemáticas também por essa questão. Imagina um outro Chernobyl em outro local, muito complicado. Se não me engano, em 2007, eu acho, ocorreu uma outra explosão, né, uma outra quebra de uma usina nuclear, só que foi no Japão, tá? E há indícios de que isso afetou até o Brasil. Japão, Brasil, dois lugares totalmente diferentes. Mas como a Terra é esférica e não plana, tudo se afeta, né? Acaba se afetando. E por último, o petróleo, que é o que a gente possivelmente mais ouve falar, por conta de várias questões, principalmente da Petrobras. O petróleo, ele é usado para fazer asfalto, pneu, gasolina, diesel e um monte de coisa. Um monte de coisa feita a partir do petróleo. O petróleo é uma energia fóssil e para ela ser retirada, libera muitos gases poluentes, o que também é um problema, tá? Então, gente, essa foi basicamente a aula de hoje. Basicamente não, essa foi a aula de hoje, tá? Vejo vocês na próxima semana. Quer dizer, não vou ver, muito triste, não vou ver sem o Zoom. Na próxima semana, e é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Jeová. Até mais.